Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Quero saudar os irmãos com a palavra do Senhor e quero deixar aqui uma passagem tão importante que eu acho na Bíblia, uma passagem conhecida quase de todas. Quem conhece a palavra de Deus conhece essa passagem. É o Salmo 81, o versículo 13, que diz assim: ó, se o meu povo tivesse me ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos, eu em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Só até aqui. Eu estou dizendo assim, se meu povo, que o Escritor está dizendo assim, se meu povo tivesse me ouvido, e se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu bateria a minha mão contra os seus adversários e não deixava aproximar. Bom, então é importante, lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, lá diz assim: se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas aí o versículo 20 já fala diferente. O versículo 20 fala assim: mas se recusares por rebelde, serei devorado à espada. Então, compensa nós servir a Deus, mas eu sempre bato nessa tecla, mas com fidelidade. Servir a Deus é assim, com todo o seu entendimento, que assim diz a Bíblia, né? Nós servir a Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Compensa nós servir a Deus. Aí o escritor Isaías está dizendo assim: se quiseres me ouvir, vai comer o melhor desta terra. Quer dizer, o melhor. O negócio, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e vive ela, ele vai comer o melhor dessa terra e viver o melhor na terra, Jerusalém. Eu sempre gosto de refinar essa parte, que Jerusalém é uma cidade santa, igual todo mundo sabe. Eu estava vendo aquela passagem lá na Bíblia e pensando, tem muita passagem na Bíblia que fala de dentro de Jerusalém, né? Dentro, bairro, certamente, algum, né? Deve ser. Muita passagem na Bíblia. Tem uma passagem que fala assim: se eu tivesse poder de buscar a presença de Deus, eu viraria todo dia buscando. Ora, tem, né? Tem. Mas se Deus está te dando vida, saúde, tem poder de buscar, ué. Aí eu ainda estava comentando, mas o senhor, o negócio é que muita gente, eles têm vontade de buscar a Deus, mas não sabe como busca. Não tem entendimento, não é mesmo? Ele não sabe, ele não foi instruído. E tem muita gente lá dentro de certas igrejas, por aí, que tem sede de Deus, mas não dá conta de servir a Deus porque não tem ensino. Eu não quero citar os qualé, não preciso citar os qualé, mas que tem muita igreja por aí, que as pessoas, tem muita gente lá dentro da igreja, fiel, gente íntegro, e não está fazendo nada para Deus, porque não tem ensino. É porque não tem ensino. Porque se tivesse ensino, ele sabia buscar a Deus, ele sabia servir a Deus, ele sabia jejuar. Todos os dias a pessoa tem uma coisa a oferecer para Deus, não é mesmo? E eu sempre falo, o jejum é coisa muito importante. E muitas vezes, muitos cristãos não estão fazendo isso aí, jejum. O jejum e oração e vigilância, essas três coisas andam juntas. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que vigiar. Se você orar, jejuar e não vigiar, não adianta nada. Não adianta nada. Mas se você orar e jejuar e vigiar, você pode saber que Deus responde. Eu não tenho uma pequena dúvida se Deus não responde, porque eu tenho tido experiência própria. Então, quando a pessoa está com a vida no altar, com a vida indo diante de Deus,
quando ele pede, Deus responde. Eu tenho experiência nesse sentido, que todos os dias cedo, não vou dizer 5 horas por dia, mas minha tendência, meu compromisso com Deus é 5 horas. Mas muitas vezes passa um pouquinho das 5. Mas seja como for, eu estou orando todo dia de manhã a favor da minha família, a favor do meu vizinho, a favor do país, a favor desse povo que não conhece a Deus. É meu leme. É meu negócio, é com Deus mesmo, viu? E Deus, com certeza, tenho certeza que Deus me responde. A Bíblia diz assim, se buscar-me de todo o coração, me acharás. E eu busco a Deus de todo o meu coração, é de todo o meu entendimento, é de todos os meus pensamentos, é que eu busco a Deus. Deus é testemunho. Não preciso eu falar para os irmãos que Deus sabe. Eu, diante de Deus, não tem como eu mentir. Mas eu sempre tenho essa experiência com Deus. Quando eu oro de manhã, quase todo dia, quando eu oro, eu sinto a presença de Deus. Porque quando você está à noite, por exemplo, vamos supor, você sozinho à noite, num local fechado, e orar a Deus, você não está escutando barulho nenhum, nada para te perturbar, entendeu? Aí é hora de você sentir a presença de Deus. Aí é a hora que Deus faz presente e você chega e chora. Não tem como. E o choro do que vem de dentro do íntimo, na presença de Deus, é um choro maravilhoso, viu, senhor? Um choro que você não dá conta de conter ele. Então eu acho muito bom que todo dia meu compromisso com Deus, igual o irmão Japado, meu compromisso com Deus, todo dia orar a Deus 15 minutos primeiro, depois para poder começar a labutar com a vida. Mas tenho essa experiência e Deus vai me dar graça que até o fim da minha vida, meu compromisso com Deus é este. Todo dia eu quero fazer isso para que Deus possa nos abençoar e abençoar minha família. Eu sei que minha família tem sido amparada, eu tenho certeza disso. Minha família tem sido amparada por causa da minha presença diante de Deus. Eu sei disso, não estou me exaltando, não. Eu sei que Deus está fazendo isso porque a gente está sempre buscando. Não quer dizer que minha família também não esteja buscando, mas o chefe, o proprietário, nesse sentido, seria eu. Nesse sentido seria eu. Eu sei que meus irmãos, meus filhos, meus genros, tudo está implorando a Deus, me ajudando. Mas, com certeza, conforme eu já disse, o proprietário da oração, primeiro Deus, depois é eu. Então, eu quero agradecer a Deus e quero dizer para o irmão Rogério, que está me entrevistando, que ora por mim, me ajude em oração. Me ajude em oração. Eu preciso muito da oração dos santos. A oração dos santos é que tem nos assegurado, viu, irmão? É a oração dos santos. Eu sempre falo, lá na igreja, às vezes eu dava a palavra, eu falo, irmão, eu quero pedir oração e aí eu vou continuando. Mas aí eu acho que o prazo é meio pouco, eu digo assim, ó, fica combinado se os irmãos me ajudar em oração. Não é orar por mim, não. Porque muitas vezes a pessoa fala, ora por mim. Você não vai na igreja? Não, ora por mim. Não, negativo. É me ajudar em oração. Me ajudar. Orar por mim é uma coisa, e me ajudar em oração é outra coisa. Então, que Deus abençoe, eu gosto a oportunidade do irmão Rogério.